A história é uma ciência do passado ou do presente? Estamos vivendo um momento de incertezas, dúvidas, subjetividades na história? Qual é o conceito de pós-verdade? Seja bem-vindo ao canal do Guaral para discutirmos a construção narrativa da história. Antes de começar o vídeo, eu queria te fazer um pedido. Curta, compartilhe e principalmente se inscreva no canal. É muito importante para que a gente continue crescendo. Já estamos atingindo a marca de 200 inscritos. Conto com você. Muito se perguntava sobre a história, se ela era ou não ciência. Sob o paradigma do século XIX, história tinha uma dificuldade de se enquadrar dentro do panorama das ciências da natureza, as ciências da matemática, as ciências exatas, porque ela tem uma peculiaridade. O que lhe move são as pessoas. E é impossível que a gente consiga repetir o mesmo acontecimento com as mesmas pessoas mais de uma vez, né? Se o que marca a ciência dita moderna é a ideia da repetição, de comprovar uma tese a partir de uma repetição exaustiva e chegar através dessa experiência a uma tese, em história esse paradigma de cientificidade sempre teve dificuldade de se concretizar. Porque é um fenômeno, é uma observação sobre as pessoas agindo e fazendo acontecer. De certa forma, sempre estudamos história de uma maneira muito objetiva, aonde aparentemente só existia uma verdade. Michel Foucault, o filósofo francês, trouxe a ideia inquietante da subjetividade da verdade. Cada fato acontece, mas você pode enxergá-lo a partir de diversas possibilidades de interpretação. Sobretudo porque levamos em conta para essas interpretações a nossa condição financeira, a nossa condição social, o nosso grau de estudo, as nossas convicções morais, filosóficas, religiosas. O fato acontece, mas podemos enxergá-lo de várias possibilidades. É aí que vem uma questão importante, e aí agradeço muito a professora Marta Abreu, que foi minha orientadora no doutorado, e que me chamava muita atenção para a questão das disputas, tensões, guerra de narrativas sobre determinados assuntos. Agradeço a ela e confesso que depois, com muita insistência, eu fui entendendo melhor o conceito. Sobretudo porque, investigando fatos da história, percebo que não existe nenhuma unanimidade em determinados assuntos. Ou pelo menos, tenta-se construir narrativas para que encaixe uma versão e que essa versão se torne hegemônica. Por exemplo, essa imagem que você está vendo aí é da chegada dos gaúchos junto com Getúlio Vargas ao poder. Com a Revolução de 30, Getúlio tinha sido derrotado na eleição, mas numa reviravolta e numa revolução, toma o poder, assume o poder no Rio de Janeiro e os gaúchos vêm com ele. Essa imagem ela é interessante porque ela tem a possibilidade de dupla interpretação. Muitos contemporâneos achavam que agora sim chegaram os homens de verdade para tomar o poder. Por outro lado, amarrar os cavalos no obelisco da Cinelândia, um lugar que era considerado mais chique, o mais nobre e mais afrancesado do Rio de Janeiro, com os cavalos fazendo suas necessidades pelo espaço, parecia também a chegada da selvageria. Selvageria? Ou, agora sim, o poder nas mãos dos homens? O fato era o mesmo, mas a possibilidade de leitura era diversa. Guerras de narrativas também acontecem quando falamos da ditadura militar. A própria intervenção em si já causa essa possibilidade dupla de um determinado viés da esquerda que foi afastada do poder. A data de início foi 1º de abril e com certeza foi um golpe militar.
Por outro lado, dos militares, da direita, a data é 31 de março. E por um bom tempo, decorrido da ditadura militar, não se usava essa expressão. Usava-se a ideia de revolução ou a gloriosa. E aí? Quem é que tem razão? A guerra de narrativas ela tem acontecido e acontece com frequência. Tivemos um caso interessante, se a gente pode dizer assim, né? Na própria pós-revolução russa, quando o vencedor, né, da contenda entre Trotsky e Stalin, Stalin se torna o grande comandante da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e faz um movimento de ocultação da história. Trotsky vai sendo apagado da história, literalmente. Várias fotos onde ele aparecia ao lado, muito próximo de Lenin, o grande condutor da revolução e morto precocemente. Trotsky vai sendo apagado sistematicamente das publicações oficiais. Nessa guerra de narrativas, Stalin se tornou o grande herdeiro político de Lenin e Trotsky teve que se exilar no México. Esse momento tem trazido também uma inquietação de uma reconstrução narrativa histórica, dando ou querendo dar uma nova roupagem ou uma nova simbolização ao período de 64 a 85, período onde nós tivemos uma ditadura militar no Brasil. Construções narrativas tentam trazer outras perspectivas, que foi um período de grande pujança econômica, o milagre brasileiro. Essa narrativa tem sido recorrente para justificar o momento que não teria sido tão duro assim. Por outro lado, narrativas vêm trabalhando com a questão de como foi um período de censura, de violência, de tortura, e que o milagre brasileiro talvez tenha sido menos impactante e a carestia e a desigualdade social tenham crescido muito, mesmo com um PIB gigantesco comparável à Suécia nos primeiros anos dos anos 70 do chamado milagre brasileiro. A construção narrativa ela é constante. História é uma ciência do presente. Os fatos, os personagens são sempre do passado, mas é no presente. É hoje, aqui, nesse momento, nesse vídeo, que nós estamos rememorando personagens e reconstruindo uma narrativa. E os governos que assumem o poder, por exemplo, se assumem o Ministério da Educação, fazem com que os livros didáticos, por exemplo, possam começar a mudar a narrativa, construir uma nova ou rever narrativas que tinham ficado escondidas embaixo do tapete. Você checa as fontes quando recebe uma notícia? Você percebe o viés ideológico de uma propaganda, de um texto, de uma mensagem? Como que você se comporta em relação a isso? Estuda, deleta ou compartilha à vontade quando a notícia ou a versão da história lhe é completamente favorável. Quero agradecer a Conceição, Bernadette, João Carlos, Naaman, Beatriz, todo mundo que tem participado e comentado nos vídeos. E também ao casal Fernando e Regina, que mandou uma sugestão de conversarmos sobre a origem histórica da esquerda e direita. E a Mônica Lemos de Matos, obrigado Mônica, e sugerindo que a gente falasse aqui sobre os novos movimentos sociais. Faça como esses amigos e mande sugestões para novos temas aqui no canal do Guaral.